Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos dando continuidade às nossas reflexões sobre a demonologia, o estudo da ação demoníaca ordinária e extraordinária e o mistério do mal, que está totalmente associada à ação do demônio. Na realidade, nós, dentro do nosso desempenho, do nosso trabalho, nós temos feito parte teórica, parte prática, não no sentido de exorcismo na prática, mas elementos importantes que nós temos que nos ajudam a nos livrar do mal, né? E como eu comentei com vocês, São Miguel era um cabo do exército angelical, podemos dizer assim, e que defendeu a ideia de que Deus era bom e ninguém como Deus, e acaba vencendo Lúcifer, que era, alguns especialistas dizem, um querubim muito mais elevado do que ele, um general, vamos dizer, que foi derrotado e expulso para longe de Deus primeiro por sua própria iniciativa, porque a gente fala em batalha no céu, mas não foi uma batalha física na realidade, né? Aqui a gente vê a imagem como se fosse algo físico, não. Foi uma batalha espiritual e especialmente uma batalha intelectual, porque os anjos, eles são puro intelecto e puro espírito, embora eles possam se materializar, como nós já falamos anteriormente. Vamos comentar um pouco sobre a devoção a São Miguel e também a importância de nós termos essa devoção. E eu vou colocar em primeiro lugar um fato real que me aconteceu quando eu era pároco da igreja Nossa Senhora do Carmo, ainda como carmelita, porque é importante que a gente perceba como Deus age na nossa vida de forma extraordinária dentro do ordinário, especialmente uma pessoa como eu, que não era descrente, mas eu era extremamente racionalista, eu diria, né? Era o problema da herança do marxismo cultural, que todos os padres e alguns bispos, né, pegaram esse câncer. Então eu tinha esse problema também. Então já não há devoções, é coisa para beatas e biegas e não sei o que. E aos poucos, então, com a graça de Deus e a própria força da divina providência, a gente foi entendendo que as coisas são bem diferentes do que a gente imaginava. Então, quando eu era pároco, eu costumava passar pela rua Bacelar, que é o calçadão, para ir ao supermercado nacional, que naquela época existia. Isso aí nós estamos em 2005, mais ou menos, se não me engano, por esse ano. E quando eu passava, 2006, 2005, por aí, quando eu passava por essa rua, havia uma loja de produtos importados e assim por diante, uma série de coisas, e lá tinha um anjo grande, né, o São Miguel grande, e parecia que havia um convite para que eu adquirisse essa imagem, né? E eu ficava pensando, não, mas o que é isso? Coisa da minha cabeça, até nunca tive tanta devoção a São Miguel e tal. Embora dentro da própria renovação carismática o pessoal insistia muito, falava muito em São Miguel, falavam na quaresma de São Miguel, né? E eu ficava meio assim, dizendo, mas, né? Achava que era uma coisa meio de piegas, como dizem, né? Muito bem. E ficou aquela coisa na minha cabeça que teria que adquirir essa imagem. Aconteceu que uma senhora, inclusive já é falecida, se tornou muito amiga nossa, e ela gostava de me dar alguns presentes. De tempo em tempo ela me dava alguma coisa, né? Então já era meio comum que ela deixasse lá, sei lá, um livro, qualquer tipo de coisa religiosa que ela deixava. E é interessante que num dia eu volto
estou voltando da rua e chego na secretária, e a secretária diz, olha, tem uma caixa para o senhor, tem uma caixa aqui que é para o senhor, um presente, uma coisa que lhe deixaram. Eu segurei a caixa e tem a escadaria do convento, né, que sai do corredor, entra até hoje é assim, né, grande escadaria. E é interessante que subindo aquela escada me deu uma impressão, mas será que aqui dentro dessa caixa está a imagem de São Miguel? E realmente, pessoal, quando eu abro a caixa dentro do quarto, está justamente aquela imagem de São Miguel. E é interessante que antes desse fato, o nosso amigo, que era um dos jovens, Felipe, né, eles iam muito lá no Carmo, os jovens, no início da obra, né, e eram amigos, Felipe Belo, e ele foi e me levou um anjinho pequenininho assim para abençoar, porque ele iria iniciar a quaresma de São Miguel. E eu dei a benção no anjinho e brinquei com ele, disse assim, vai, esse anjinho aí é muito pequeno, bonito, é um grandão que tem lá na loja lá, né? E logo depois de alguns dias eu acabo então ganhando esta imagem grande de São Miguel. E aí eu percebi, né, a partir desse momento, o poder que São Miguel tem de nos ajudar. Hoje ele é um grande auxiliar meu, eu invoco várias vezes em diversas situações o meu anjo da guarda e São Miguel Arcanjo. Eu dou bastante trabalho para eles, né? Ainda mais com a missão do Ministério de Exorcista, né? Que é complicado, a gente precisa ter muita prudência, muita calma para exercer esse ministério. E aí essa imagem abençoada está na nossa web rádio. Nós temos a web rádio Católica Peregrina e você sabe que sempre tem muitos problemas para a gente transmitir o bem. Para nós passarmos o bem para as pessoas, existem muitos problemas, né? E então quando a gente colocou a imagem para que o próprio São Miguel intercedesse a Deus para que aqueles problemas de transmissão, os computadores e assim por diante fossem solucionados, porque a gente vê que às vezes o demônio atua até nos microfones no momento que um pregador vai falar uma coisa séria e assim por diante. Então essa é a história desse belíssimo anjo que nós temos aqui na obra missionária, né? Está vestido de legionário romano atacando Satanás aqui, que é uma figura sempre feia e horrível. Mas eu gosto de me servir dos textos que a gente pesquisa, no caso, né? E eu descobri aqui, inclusive do Santuário de São Miguel Arcanjo, muitas coisas interessantes para comentar com vocês, que é importante para a gente conhecer o outro lado para usarmos também contra o demônio. Esse grande adversário do demônio que é São Miguel. O arcanjo Miguel já era considerado pelos hebreus como o príncipe dos anjos, protetor do povo eleito, símbolo da potência assistência divina para com Israel. O Antigo Testamento, ao menos 3 vezes, ressalta a figura de Miguel no livro de Daniel 10. Onde ele é mostrado como defensor do povo hebraico e o chefe supremo do exército celeste que se coloca ao lado dos fracos e dos perseguidos. Quem é como Deus? O próprio nome de São Miguel é uma demonstração de fidelidade e de humildade. A partir do dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, começamos a rezar a devoção da Quaresma de São Miguel. As devoções devem nos ajudar a viver melhor a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Esse é o primeiro motivo pelo qual devo ter e rezar as santas devoções, e também para interceder pelas minhas causas e pelas causas de meus irmãos.
Uma devoção sadia nunca ocupa o lugar das práticas essenciais da nossa fé, como participar da Eucaristia Dominical, os Santos Sacramentos, leitura da palavra e prática da caridade. As devoções não substituem a vida regular que o cristão deve viver, né? Em primeiro lugar, é a sua vida regular, a sua disciplina. O maior fruto das nossas devoções é ter um coração cada vez mais aberto para Deus e para os irmãos. Quando São Francisco de Assis começou a quaresma de São Miguel Arcanjo, então já estamos respondendo que quem iniciou essa devoção foi São Francisco de Assis. Uma tradição franciscana, a quaresma São Miguel Arcanjo é um tempo especial de oração e penitência. Tem início com a festa da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto. Às vezes aqui tem que ver no calendário, na realidade nós temos que sempre fazer o início do 15 de agosto, porque aqui tem esse problema que às vezes eles mudam, a conferência dos bispos muda as festas e mobiliza para os domingos, então eu não sei, é só procurar para saber, mas começa dia 15 de agosto, que é o dia da Assunção, da subida de Nossa Senhora aos céus. E vai terminar no dia 28 de setembro, que é a véspera da festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, dia 29 de setembro. Então começa essa quaresma dia 15 de agosto e vai até o dia 28. 29 já é a festa. São Francisco foi um santo que na sua vida mortal procurava nutrir muito sua alma para não esfriar o seu amor por Jesus. Com espírito de oração e sacrifício muito grande, para tanto ele realizava por ano 3 quaresmas, além de outro período de jejum e oração em honra da Mãe de Deus, pela qual tinha um doce e especial amor que ia da festa de São Pedro e São Paulo Apóstolo à festa da Assunção de Nossa Senhora. Foi de um modo muito especial, ou com um grande amor, a quaresma de São Miguel, muito especial, que na quaresma de São Miguel Arcanjo, Deus coroou Francisco de graças abundantes, dentre elas a de marcá-lo em seu corpo, pelo profundo desejo de imitar a seu Filho Jesus Cristo, com os sinais da sua paixão. Então, quando São Francisco recebeu os estigmas, ele estava rezando, fazendo essa quaresma de São Miguel. Todas essas quaresmas eram realizadas no Monte Alverne, que vem de vernare, verbo utilizado por Dante, que significa fazer frio, gelar. São Miguel, sobretudo, a quem cabe o papel de introduzir as almas no paraíso, era objetivo de uma devoção especial, em razão do desejo que tinha o santo de salvar a todos os homens. Era do conhecimento de Francisco a autoridade e o auxílio que o arcanjo Miguel tem em exercício das almas, em salvá-las no último instante da vida, e o poder de ir ao purgatório retirá-las de lá. Então, ele que nos leva para o paraíso e também nos tira do purgatório. Esse era o principal motivo pelo qual Francisco realizava sua quaresma. Isso nos é relatado na legenda terusiana, no número 93 da sua biografia, na qual o santo vai dizer, no ano de 1224, em visita ao eremitério, para a honra de Deus, da bem-aventurada Virgem Maria de São Miguel, príncipe dos anjos e das almas, quero fazer aqui uma quaresma. Nós podemos nos encontrar todos os dias aqui e rezar juntos, pedindo por essa oração. E aí vem a oração de São Miguel,
que todos devem conhecer, né? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, pessoal, se os anjos, e não é se, é verdade, né? Os anjos são poderosíssimos, né? Eles têm um poder muito importante. Também existe a novena de São Miguel, que nós podemos fazer, né, antes da festa. Se a festa é dia 29, o dia 20, né, seria o início, ou são 9 dias que a gente iniciaria a novena. Então é importante, para se preparar para essa quaresma, é necessário acender uma vela abençoada diante de uma imagem ou estampa de São Miguel Arcanjo, oferecer uma penitência durante os 40 dias. Então, aí são 40 dias, então você vai oferecer uma penitência específica. Vamos dizer, vou deixar de comer chocolate, que as crianças colocam muito isso, né? Ou um doce, ou vou deixar tomar refrigerante, ou eu vou fazer um benefício para outra pessoa, né? E fazer as orações diariamente, né? Que é a oração para todos os dias. Tem a ladainha de São Miguel Arcanjo, que é muito importante, muito bonita, é grande, inclusive, todas as ladainhas são grandes, né? O Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. E temos a famosa consagração a São Miguel, né? Então, essa devoção, ela é uma devoção aprovada pela Igreja. Lembre-se que o Papa Leão XIII, depois que ele teve aquela visão, que foi uma visão meio assim, triste, né, dos ataques que os demônios faziam à Santa Igreja, ele fica preocupado e pede que toda a igreja reze a oração ou o exorcismo de São Miguel, né? E isso pode ser feito por qualquer leigo, essa oração, não vamos dizer assim, não é o exorcismo sacramental, né? Sacramentário, né? Não é sacramento, ele é uma devoção, uma bênção na realidade. E esse só pode ser feito pelo padre com a devida autorização. Na igreja primitiva, todos, né, os que já eram batizados poderiam, né, afugentar o demônio. Hoje a igreja não aconselha, né, proíbe por causa dos abusos, né? Tem que ser um padre devidamente preparado, que tenha conhecimento, especialmente para fazer o diagnóstico da pessoa que está endemoniada, para que não aconteça dessa pessoa se perder. Então a devoção a São Miguel, ela é uma das grandes armas, né, importantes para nós. São Francisco de Assis, ele foi um santo realmente que marcou a história da igreja, porque ele tinha uma santidade muito própria, muito autêntica, né? Inclusive o presépio também atribuído a ele, a própria via sacra também, quer dizer, ele tinha uma contemplação muito forte, porque às vezes a gente acha assim, né? Não, a espiritualidade franciscana é somente a pobreza, também é a pobreza, mas ela tem um sentido teológico
também muito profundo. Tanto que São Boaventura mesmo, né? Eu tenho uma frase que eu digo assim: se os franciscanos lessem São Boaventura, o mundo seria melhor, né? Que eu tive a graça de conhecer e ler as obras de São Boaventura, e é um dos grandes doutores, sábios da igreja, né? E ele foi discípulo ele era franciscano, né? Nós tivemos muitos bons franciscanos que influenciaram na espiritualidade da igreja e da humanidade, né? Depois, com esse naturalismo que se caiu hoje, né? Claro que e muitos irmãos franciscanos que procuram viver o carisma de Francisco, né? Mas hoje existe um grande perigo desse humanismo naturalista, eu diria assim, onde nós vamos substituindo a nossa fé por um panteísmo, né? Onde tudo é Deus, Deus está em todas as partes. Aí existe a questão da influência do budismo, que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Onde a pessoa vai para buscar o nirvana, vai buscar uma paz sobre ela mesma, né? E nós não temos isso no cristianismo, nós não temos paz sobre nós mesmos. Nós temos uma área muito profunda, que nós já falamos, que é o nosso espírito, onde Deus habita, onde Ele está ali, e eu preciso me comunicar com Deus, mas isso me provoca uma revolução interna, né? Porque aí eu vou ver que eu preciso eliminar eu não posso mais pecar, eu preciso viver em estado de graça, lutar por esse estado de graça, para então eu obedecer a Deus e não só eu ser feliz, não tem graça isso. Eu ser feliz sozinho ou achar que a minha vocação é uma vocação para que eu seja feliz. Não, a minha vida tem que ser partilhada. No momento que eu partilho a minha existência com os outros irmãos, então aí sim, aí a graça de Deus, ela flui. Por isso que São Francisco se torna um grande missionário, porque ele poderia simplesmente... eu sinto uma grande paz no meu coração e fico isolado. Teve santos que fizeram isso, mas sempre numa visão eclesial, sempre oferecendo a sua oração pela igreja. Os nossos monges cartuchos, por exemplo, que vivem em clausura, eles estão sempre em oração pela humanidade. Uma vida de oferecimento pela humanidade. Então, num certo sentido, tanto as irmãs carmelitas, quem está na clausura, está intimamente ligado com a sociedade, né? Então, a devoção a São Miguel, ela é uma devoção que nos leva à obediência e à humildade, né? Porque se ele fosse um dos grandes anjos que lutasse contra Lúcifer, a gente não viria a ação da divina providência, quer dizer, Deus ser providente com São Miguel, que se torna o grande arcanjo, né? Ele, Gabriel e Rafael. Mas ele teve essa responsabilidade maior, né? De dizer, ninguém é como Deus, né? E hoje eu acho que a atualidade dessa frase de São Miguel é muito grande, porque as pessoas estão desprezando, eu diria, a presença de Deus. A nossa sociedade está numa decadência muito grande, desde a cristandade, desde a Idade Média, que foi a Idade da Luz, não a Idade das Trevas. O iluminismo é que começou a ser as trevas na humanidade. Na Idade Média, as pessoas se centralizavam em Deus, inclusive os reis também eram ungidos e podiam abençoar o povo em determinadas situações de tão séria que era a monarquia, né? As pessoas, os reis eram abençoados pelo Papa, então, e pelos bispos, quer dizer, eles tinham uma missão, uma sagração
eles eram sagrados para fazer o bem. E esse sistema republicano, democrático, como depois, pior ainda, o comunismo, o nazismo, todos esses sistemas que surgiram, nenhum prestou até hoje. Nenhum prestou. Por isso que nós lutamos pela vinda de Jesus, pela vinda definitiva de Jesus, o reino definitivo de Jesus. Mas nós cristãos devemos ser militantes, ou seja, nós temos que estudar, nos aprofundar na fé. Claro, a oração em primeiro lugar. Oração, né, que é a comunicação com Deus, o aprofundamento da fé, que é muito importante, e a questão da ação pastoral, que é o tipo de atividade que nós vamos exercer dentro da igreja. E, finalmente, também nós temos que ser pessoas alegres, pessoas que vivem também o lazer, que faz parte da nossa vida, né? A partilha. Então, nós precisamos disso hoje, é urgente esse tipo de coisa. Então, nós estamos lutando para reverter esse pensamento modernista, humanista, racional, naturalista, em que Deus não ocupa espaço, Deus não tem... tudo bem, tu é cristão, eu sou budista, né? Os muçulmanos, eles são um caso à parte na história, né? Mas existe o problema do esmorecimento da nossa fé, e aí inclui todos os cristãos, em todas as categorias, né? Então é um momento bem importante da nossa história. E a gente diz, mas aí então vamos nos desesperar? Não, pelo contrário, eu acho que se Deus nos colocou nesse momento histórico, não nos colocou na Idade Média, que talvez não precisasse tanto como se precisa hoje, esse é o momento histórico que nós vamos ter mais merecimentos. E é muito importante nós mostrarmos o rosto do mal, saber que o mal é a ausência do bem e que o demônio está realmente por detrás, né, dessas coisas todas, né, para que a gente possa se excluir do mal. Essa é a nossa tarefa, né? E nós temos a devoção à Santíssima Virgem, aos anjos, o nosso anjo da guarda, que é muito importante. Nós invocarmos o nosso anjo, até para questões físicas do nosso corpo, pedir que ele nos ajude, que ele nos cure. O anjo da guarda está à nossa disposição, nós podemos dizer que é o nosso maior amigo. Claro, Jesus é o maior amigo, né, no sentido que ninguém substitui Jesus Cristo, mas nós temos a mãe de Jesus, temos o nosso anjo da guarda, temos São Miguel, temos São José, temos uma infinidade de santos, né, que intercedem por nós e que nós devemos realmente viver a nossa vida sempre voltados para aquilo que é o mais essencial. Então não vamos deixar, não vamos esmorecer na nossa devoção a São Miguel, né, e pedir pelo bom combate da nossa fé, né, porque muitas pessoas hoje estão desprezando a Deus, e a gente tem que usar essa frase de São Miguel: ninguém como Deus, não tem ninguém acima de Deus. Ele é o ser absoluto, ele é a verdade, ele é o belo, ele é a justiça, tudo que for, toda a perfeição que existe está em Deus. E nós somos imperfeitos, mas à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos melhorando, vamos nos tornando mais perfeitos. Por isso que os anjos são muito mais perfeitos do que os demônios, porque os demônios se deterioraram pelo afastamento deliberado deles, se afastaram da verdade, se afastaram do belo. Se tu se afasta do belo, tu vai se tornar feio. Então normalmente o demônio é pintado como um animal horrível e jamais ele pode ter uma boa aparência. Tem às vezes até
nas possessões você sente isso, né? Como se fosse uma fera, o barulho, o cheiro que o demônio produz, né? Que é terrível, né? E se nós nos aproximamos da verdade, que é Deus, nós somos verdadeiros. Se nós nos afastamos da verdade, nós somos mentirosos. Quem é o pai da mentira? É Lúcifer. É Lúcifer e seus seguidores. Então, por exemplo, se a gente vê essas novas filosofias que existem por aí, né, a gente vai ver que os fins justificam os meios. Quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser para atingir determinado fim. Se eu tiver que fazer o aborto, se eu tiver que permitir que uma epidemia mate milhares de pessoas, eu não tenho problema nenhum, né? Então, infelizmente, a política, que Paulo VI dizia que era a melhor forma de se viver a caridade era através da política, mas a nossa política, mundialmente, ela está empedernida no mal devido ao individualismo, ao afastamento de Deus, porque nós deixamos, se Deus é Trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Se eu me aproximo de Deus, eu partilho a minha vida com Ele e com meus irmãos, né? Se eu me afasto de Deus, eu caio no individualismo que o demônio vive. Porque o demônio não ama ninguém. É uma pena esse pessoal que vai nessas feitiçarias, bruxarias e satanismo, né? Que eles acham que vão ter uma retribuição do mal. Do mal você não vai adquirir absolutamente nada. E se você está numa falsa religião dessa, você deve sair imediatamente, procure um sacerdote, vá se confessar, peça perdão a Deus por esse pecado de idolatria e apostasia, porque apostasia é negação da fé essencial, né? E a nossa sociedade hoje está sofrendo de apostasia, né? Que é nego as coisas que são verdades para viver uma vida a meu bel prazer, né? Só que aí nós temos então um grande número de pessoas que se suicidam, porque o demônio ele é um suicida por excelência, ele vai nos levando ao suicídio. Temos os dependentes químicos que infelizmente eles estão no corredor da morte do suicídio por causa da droga, começando lá aquele primeiro cigarrinho de maconha que os esquerdistas querem que sejam aprovada a maconha, né? Que é uma ignorância muito grande. A questão do álcool também, tomado sem discernimento, é altamente perigoso. Eu não aconselho nenhum sacerdote, ninguém a se utilizar do álcool. Nós não precisamos do álcool para nos divertir, né? Um sacerdote, por exemplo, alcoolizado, quanto mal ele faz? Faz um grande mal para ele, para a comunidade, testemunho dele, coisas horríveis que acontecem justamente por causa do álcool, porque o álcool nos tira do juízo. Por que uma pessoa não pode dirigir se está tomando bebida alcoólica? Porque o álcool nos tira do juízo, né? Ah, mas eu gosto de uma cervejinha, eu gosto de um copinho de vinho, né? Mas todo cuidado, né, é importante. E nós somos transcendentes, pessoal, nós não vamos ficar nesse mundo. Esse pequeno prazer que a bebida pode nos dar, ou outras coisas, não é nada em relação ao que Deus preparou para nós no céu, né? E como o nosso grande amigo Arcanjo São Miguel está lá para levar as almas para o céu, já vamos pedir para ele que nos ajude, né? E quando a gente vê o mundo nos chamando com suas seduções, né, as coisas desse mundo, que ele nos ajude para termos a coragem de optarmos realmente pelo lado positivo, por aquilo que é mais importante. Muito bem, irmãos, então nós, mais uma aula um pouquinho diferente hoje, né, apresentando São Miguel, mais uma devoção especialíssima, importante para nós. Vamos continuar, nós já vamos ver uma questão interessante sobre o exorcismo em si, porque
as pessoas têm muita curiosidade, querem saber, então nós vamos entrar num aspecto do exorcismo de possessos conforme as rubricas católicas, né, para a gente entender mais ou menos como é o funcionamento e como deve ser realizado, né, o exorcismo, seguindo esse livro de John Richards. Na realidade, ele recorre ao rito católico para fazer a sua explicação. Não se esqueçam de divulgar esse nosso canal, transmitam para as outras pessoas, né, para que a gente possa levar essa mensagem ao maior número de irmãos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima colocação.